Olá, começando aqui o vídeo de apresentação do projeto Moon Patrol em Assembly. Eu me chamo Rick Hill e sou aluno do curso superior de TADES, no segundo período. E esse projeto foi feito para a disciplina de Arquitetura de Computadores do professor Eduardo Braulio. Moon Patrol é um famoso jogo de fliperama lançado pela Irem em 1983 e foi adaptado para o Atari 2600 pela GCC, que fez um ótimo trabalho. Apesar das limitações do console e dos cortes necessários, Moon Patrol manteve sua qualidade, revelando-se uma experiência gratificante no Atari. O jogador deve controlar um veículo que pode pular crateras e atirar em barreiras que podem atrapalhar sua patrulha pelo terreno lunar. Além do seu tiro frontal, seu veículo dispõe de uma arma que atira para cima, usada para abater os veículos alienígenas que tentam lhe destruir. O objetivo é destruir os inimigos e tentar ir o No mais caso longe do jogo possível. desenvolvido neste projeto, há apenas uma nave que fica atirando em direção vertical para baixo, com o intuito de acertar o veículo. O carro, por sua vez, tem o objetivo de atirar em direção vertical para cima e atingir a nave. Há ainda a cratera, como elemento extra. Tanto o carro quanto a nave possuem 3 vidas e eles perdem uma se sofrer um tiro, além de que o carro também perde uma vida se cair na cratera. Cada vez que um elemento perde uma vida, o jogo recomeça até que um deles perca todas as 3 vidas. Se for o carrinho, é game over, e se for a nave, você vence o jogo. Um dos principais rótulos do jogo é o chamado começo do jogo. Nele são definidas algumas coisas importantes para o funcionamento do jogo, como por exemplo é definido um contador para limitar os movimentos da nave, do carro e da cratera, com o intuito de evitar que eles atravessem as bordas da tela. Além disso, são definidos alguns registradores que conterão os endereços dos elementos, importantes para quando for preciso movimentá-los. Rótulo executando. Enquanto não houver mortes, o jogo se desenrola dentro desse loop chamado executando. A primeira coisa que acontece nesse laço é verificar a altura do carro. Enquanto for diferente de zero, o contador da altura diminui em 1 e é somado 512 ao endereço do veículo, para que ele desça uma linha. Após isso, verifica-se a entrada do teclado. Quando houver, basta verificar qual é a tecla pressionada e fazer aquilo que se deve quando ela é pressionada. As teclas que mudam o comportamento do jogo são A e D, que faz o carro ir para a direita ou para a esquerda, W, que faz o veículo dar um salto, por fim a tecla espaço, que permite o veículo atirar. Seguindo, tem os tiros do carro, para o qual é permitido somente um tiro por vez. Nesse trecho de código, há também a verificação de colisão da nave, que eu faço comparando as cores. Além disso, eu verifico se a nave e a cratera chegaram nas bordas. Se sim, a nave faz um movimento contrário ao que ela estava fazendo antes e a cratera volta para o lado direito do cenário. Seguindo, são executadas as funções para desenhar e deletar os elementos da tela. Antes de chamar cada função, eu pego o endereço do elemento que eu quero desenhar ou deletar e coloco em um registrador de parâmetros, que será manipulado dentro da função. As funções para desenhar a nave e o carro são basicamente a mesma coisa. Eu pego suas cores que estão ordenadas em um vetor e desenho pixel por pixel na tela, atentando-se para a largura do elemento para pular para a próxima linha. Para deletá-lo da tela, também são basicamente a mesma coisa. Inclusive, é bem semelhante às funções de desenhar. A diferença é que, ao invés de pegar as cores de um vetor, eu pego da chamada Shadow, que é basicamente um lugar onde replicamos o cenário, justamente para poder recuperar quando precisar fazer alguma modificação. A função passa cenário, eu basicamente movimento cada pixel da montanha para a esquerda, para dar a ideia de que o carro está andando. A cada linha modificada, eu pego o primeiro pixel e armazeno no registrador, e até chegar no último pixel eu movimento cada um para uma posição anterior, para a esquerda. Quando chegar ao fim da linha, basta pegar o primeiro pixel que eu salvei e colocar no lugar do último pixel. Agora sobre a função atirar nave. Essa função pode fazer duas coisas, dependendo de se já há um tiro da nave ou se não há. Assim como o veículo, a nave pode disparar apenas um tiro por vez.
Então, se já houver um tiro, eu pego o seu endereço atual e avanço ele mais 2 linhas, somando 1024. Se não houver, eu preciso pegar o endereço atual da nave e disparar o tiro a partir dali. Nessa função, eu também faço a verificação da colisão com o carro, em que, se apresentar a colisão, eu diminuo uma vida. Gostaria de enfatizar a importância desse projeto para o nosso aprendizado na arquitetura de computadores. Cada lista e cada avaliação desde o início do semestre foram muito importantes para entendermos o funcionamento do MIPS. Gostaria de ressaltar também a importância de uma turma unida, desde o primeiro dia de aula, que sem dúvidas contribuiu para que tivéssemos excelentes projetos. Por fim, vale destacar também os ensinamentos e a atenção do professor Eduardo Braulio, além das suas belas palavras de motivação, que nos fez acreditar que somos capazes de fazer qualquer coisa.